Durante o Renascimento, o campo de batalha foi tanto o lugar de experimentação de novas tecnologias, como consistiu num complexo fenómeno visual, onde se articularam a componente estética, como a armaria, a arquitetura militar, a música e a representação gráfica, e a vertente operacional, ou seja, os detalhes ásperos da guerra. O Norte de África foi o lugar de confronto geograficamente mais próximo de Portugal, tanto física como historicamente. Em dois momentos do século XVI, prevaleceu uma opção expansionista sobre este território, a época manuelina e a época sebástica. As companhias de ordenança, comandadas e treinadas por oficiais veteranos da Europa, consistiram num dos principais alicerces das expedições manuelinas ao norte de África. Em agosto de 1508, participaram num assalto fracassado a Azamor e em setembro foram enviadas como reforço da guarnição de Arzila, que então se encontrava sob cerco. O contingente espanhol de socorro, comandado por Pedro de Navarro, iria permitir aos soldados portugueses contactar diretamente com os modos de combater mais modernos da época. A conquista de Azamor em 1513 culminou o processo de modernização militar. Os efetivos envolvidos atingiram cerca de 20 mil homens, cifra invulgar em Portugal, mas em linha com expedições espanholas semelhantes. O exército também adotou uma formatura idêntica à utilizada por Navarra em Orão, em 1509. Os soldados de infantaria formaram em 4 grandes esquadrões, enquadrados por atiradores, com a cavalaria nas alas do dispositivo. Utilizaram-se canhões montados em carros, outra inovação em voga na altura. Na Índia, a reforma militar foi mais completa, pelo menos enquanto durou o governo de Afonso de Albuquerque. A partir de 1510, todos os soldados foram integrados em esquadras, equipados com o armamento padrão da época, piques, espingardas e sujeitos a treinos semanais. Do ponto de vista tático, o caso mais interessante é o ataque a Benastrim em 1512, quando os soldados da ordenança combateram formados em galé. Esta formatura militar, em particular, encontrava-se descrita na tratadística, embora, facto curioso, se trate de obras posteriores. O tratado italiano de Giovanni Matteo Cicogna, impresso em 1567, e o manuscrito português Martim Afonso de Melo, datado muito provavelmente dos anos 70. O reinado de Dom Sebastião culminou o esforço de modernização do aparelho militar levado a cabo desde a época de Dom Manuel. Foram publicados um número significativo de tratados militares que acompanharam a reativação das companhias de ordenança em todo o território, incluindo os Açores. Em 1573, ano em que foi criada a Capitania-Mor do Algarve, o rei percorreu todo o sul do país assistindo a vários exercícios nos quais participaram 103 companhias, o que equivale a cerca de 20 mil homens. Havia que testar estas estruturas em condições de combate. Em outubro de 1574 teve lugar a expedição a Tanger. Embora com objetivos limitados, as ações militares que ocorreram afastaram-se das abordagens habituais nos presídios de África. Tal como na Europa, utilizavam-se a cavalaria pesada e os atiradores montados, e entre 20 e 21 de outubro, portugueses e mouros enfrentaram-se fora da proteção das muralhas, algo inédito para os fronteiros da cidade. O plano previa o estacionamento de 2 forças de galés a norte e a sul de Tanger para forçar o inimigo a concentrar-se no ponto mais forte da muralha oeste, defendido pelo Revelinho dos Pomares. Do ponto de vista tático, o desdobramento tripartido das forças obedeceu aos parâmetros europeus do século XVI, como foi o caso do combate, no dia 21 de outubro, quando o rei comandou uma carga de 60 cavalos que decidiu o dia a favor dos portugueses. É na Batalha de Alcácer Quibir, caso de estudo particularmente bem documentado por mais de 2 dezenas de testemunhos presenciais de várias origens e nacionalidades, que podemos analisar em pormenor como foi plasmada a teoria militar do século XVI.
Vários autores do século XVI associam a função da hierarquia militar superior a três faces distintas: a ordem El-Machar, Alojar e Pelayar. Vegésio, influência bélica recorrente na Europa, reconheceu que a essência da guerra supera o seu momento mais dramático, a batalha. A marcha, o acampamento e a preparação para a batalha interligam-se, enfatizando a movimentação dos exércitos como parte de um processo mais amplo que se desenrola no espaço e no tempo. A organização das formaturas militares implicava um conjunto de regras, juntando as novidades bélicas da época, a influência da antiguidade clássica, cálculos matemáticos, operações de geometria euclidiana e métodos de composição. Com os soldados, construía-se a forma geométrica de base. Os componentes da estrutura militar, capitães, cabos de esquadra, bandeiras, tambores, etc., ocupavam o seu lugar nesta figura em função de princípios de simetria e utilizando as linhas notáveis da figura geométrica em causa. O exército era constituído por vários esquadrões, construídos de forma com as mesmas disposições geometricamente coerentes. O processo que envolve a articulação entre a ordem de batalha e a formatura de marcha do exército forma a facilitar uma transposição rápida da coluna para o dispositivo de combate. A coluna de marcha do exército de Dom Sebastião dividia-se em 3 escalões: vanguarda, batalha e retaguarda. A posição das formaturas que a constituíam permitia construir com rapidez a ordem de batalha. Foi o que sucedeu no dia 3 de agosto, quando se deu o primeiro encontro formal entre portugueses e marroquinos. Para enfrentar cerca de 5.000 cavaleiros, os terços da retaguarda juntaram-se num único esquadrão com guarnição de mosqueteiros e reforçado por 2 peças de artilharia ligeira. A cavalaria juntou-se na frente com o rei no comando. O desenho da ordem de batalha foi acordado num conselho de guerra em Arzila. O dispositivo seria formado por 4 esquadrões dispostos em forma quadrada, um modelo idealizado com clara filiação teórica, como podemos ver no Tratado de Dominico Mora, de 1570. A configuração quadrangular era considerada por capitães e tratadistas como a ideal para a guerra no norte de África. A superioridade numérica dos inimigos implicava, inevitavelmente, que um exército teria de combater cercado. Assim, oferecer a mesma frente defensiva em todas as direções consistia numa vantagem decisiva. A construção da formatura ilustra a articulação teórica e prática, ou seja, como se adaptava à forma planeada às circunstâncias particulares do campo de batalha. A primeira linha manteve a configuração de marcha e apenas os aventureiros avançavam um pouco em relação aos companheiros. Os terços da segunda linha juntaram-se no esquadrão como planeado e o lugar onde devia ficar outro esquadrão foi fechado com a carreagem. A retaguarda também ficou quase inalterada e o espaço livre entre os terços foi ocupado com cerca de 300 atiradores apoiados por 2 ou 3 peças ligeiras de artilharia. No caso da cavalaria, sabemos qual o efetivo e a configuração exata do troço de tropas comandadas pelo rei. Este batalhão adotou uma tipologia quadrangular, designada na época por quadra de gente. Segundo o método corrente, amplamente divulgado pela tratadística, extraía-se a raiz quadrada ao efetivo disponível. O resultado indicava o número de soldados a colocar em cada fileira e o total de fileiras da formatura. A configuração geométrica da formatura estruturava-se em função de uma malha reticulada de traçado ortogonal. Cada retícula era preenchida com um soldado e obedecia a uma métrica rígida. Esta era determinada não só pelo espaço físico ocupado por cada homem, mas também em função do manuseamento das armas. Colocar os soldados em posição no terreno, fosse para batalha ou em parada, designava-se por ordenar o esquadrão. É evidente a referência implícita à noção de ordem, o que torna explícito o caráter arquitetónico das formaturas militares quinhentistas. Os 600 cavalos de Dom Sebastião repartiram-se por 24 fileiras, cada uma com 24 cavaleiros. A estas 24 acrescentou-se uma 25ª fileira, com um quantitativo resultante das sobras da operação aritmética. Os 24 cavaleiros em cada fileira multiplicados por 24 fileiras dão um total de 576 homens. Subtraídos aos 600, restam 24, ou seja, uma fileira completa.
As reformas militares sebásticas tiveram como objetivo a introdução dos novos modelos na ordem da milícia das partes de Itália e de outras onde a guerra florescia. É certo que as ordenanças não vigoravam o tempo suficiente que permitisse o amadurecimento necessário à sua consolidação, em virtude do desastre de 4 de agosto de 1578. Mas também é verdade que foi em Marrocos que os portugueses realizaram a sua interpretação da experiência de guerra espanhola. No final, o sucesso das reformas militares do rei Dom Sebastião reflete-se na sobrevivência das ordenanças ao desastre de Alcácer Quibir. Aquele que tem sido apelidado de Rei Cavaleiro, último cruzado, figura anacrónica para a sua época, acabou por colocar um ponto final na Idade Média em Portugal.